Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Amanda de Oliveira e junto com o João Custódio, agora começamos o programa Papo Certo. Olá, sejam muito bem-vindos. Você já sabe, o programa é de segunda a sexta, às 8h30 da noite, logo após o Cadeira Cativa. Bom, segunda-feira, né? E vocês já sabem que o nosso papo é de política. E hoje nós vamos falar sobre as demandas e projetos da capital. Bom, estamos recebendo uma vereadora de Porto Alegre, formada em gestão pública, presidente do PSD em Porto Alegre, Cláudia Araújo. Muito obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, Amanda, Custódio. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente poder trazer para as pessoas informação em tempo real do que está acontecendo aí na nossa capital. Muito bem-vindo novamente, então, Cláudia. Obrigada. Você que nos assiste sabe, o nosso programa é interativo, então venha participar através do nosso WhatsApp 3029 8080, enviando a tua pergunta ou comentário para a nossa convidada responder logo após o programa. E agora eu vou chamar um intervalinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e o Papo Certo está sendo transmitido aqui pela Ubra TV e também pelos principais canais digitais. E através do nosso Instagram, papocerto.com.br, tu pode conferir a agenda da semana e também sugerir o convidado e o tema que tu queres ver por aqui. Bom, Cláudia, passou agora o período de carnaval, né? E como é que está a Câmara? Quais são os projetos polêmicos neste ano eleitoral? Passou o período de carnaval, mas os desfiles das escolas acontecem dia 23 e 24. Então a gente ainda vai sair no Sambódromo, na Avenida, com muita alegria. As escolas estão trabalhando muito aí para fazer um belíssimo carnaval também em Porto Alegre. Nós temos muitos projetos, né, tanto do Executivo quanto como vice-líder do governo, quanto projetos do nosso gabinete. Um dos projetos assim que vai trazer bastante polêmica aí nesse ano é o projeto das sacolas plásticas, né, a redução das sacolas plásticas nos mercados. Isso é um tema que a princípio no mundo inteiro já se discute, em alguns países já acontece, no interior de alguns estados aqui também já acontece, e em Porto Alegre os atacadões e grandes empresas já vendem a sacola ou você leva a sua sacola retornável. Então é muito importante que a gente possa fazer essa transformação de educação ambiental, de consciência das pessoas, da importância de a gente reduzir o plástico para o nosso planeta. Hoje, Porto Alegre consegue reutilizar 5% em média do seu resíduo e nós temos 100% que nós poderíamos estar fazendo a reutilização. Então, realmente é muito complicado e o plástico ele tem muito a ver com isso, né? Se a gente acaba mandando para o transbordo, mandando para Minas do Leão, lá para 90% praticamente do nosso consumo. Então, é um custo muito alto que tem um impacto muito grande na natureza e que a gente precisa fazer essa mudança e nós vamos trazer essa discussão esse ano para a Câmara de Vereadores. Polêmico mesmo, eu queria escutar de Tito sobre a CPI da Equatorial, né, que muitos porto-alegrenses e muitos gaúchos, né,
que foram afetados pelo temporal que teve esse ano. Eu, em casa, fiquei 5 dias, mas tem gente que ficou mais de uma semana sem luz. Na verdade, nós tivemos pessoas que ficaram até 15 dias e alguns ainda não está estável, né? A luz, ela acaba indo, voltando, meia fase. Ainda temos alguns problemas pontuais, né? E assim, quando eu decidi que nós íamos implantar uma CPI, na verdade, eu fui muito criticada por alguns e apoiada por outros, o que faz parte da democracia. 100% nem Jesus Cristo, não tem, né? como, mas nós temos 26 assinaturas na Câmara de Vereadores para fazer a instalação da CPI, que vai acontecer agora, provavelmente no dia 22 de fevereiro, na quinta-feira pela manhã. A gente está alinhando alguns detalhes, mas provavelmente será nesse dia. Faltam alguns partidos fazer as indicações de quem vai ser o seu representante, né, na CPI. Mas a importância da CPI, independente de ela ser em ano eleitoral ou não ser, de alguém dizer que isso a gente está politizando, não é verdade. As pessoas ficaram sem alimentos, ficaram sem medicação, ficaram muitos dias desassistidas e nós precisamos saber o que está acontecendo. Porque lá atrás, quando a CE foi vendida para a CE Equatorial, tinha um regramento, tem um contrato. Aí disseram que isso é de orientação do Estado, de determinação hoje federal. Não é, porque nós somos o maior cliente da Equatorial no Rio Grande do Sul. Porto Alegre é o maior cliente. E nós, enquanto legisladores, enquanto vereadores, temos a obrigação de fiscalizar. Nós temos a obrigação de saber por que esse serviço não está sendo entregue da forma como deveria ser para o nosso consumidor. E é isso que nós vamos fazer na CPI. Nós vamos cobrar da empresa retorno e novas entregas, porque não pode, num próximo temporal, acontecer novamente a mesma coisa. Eles têm que ter um plano de contingência, eles têm que ter uma forma de como eles vão agir de forma imediata para atender a população. Né? Porque nós tivemos 3, 4 temporais grandes, fortes, em 2023 e esse de janeiro agora de 2024. E as pessoas, cada dia, a cada novo evento climático, as pessoas têm mais problemas, ficam mais tempo desassistidas, né? Sem energia. Então, alguma coisa tem que ser feita. Lá, quando foi vendida a Equatorial, foram demitidos mais de 1.000 profissionais capacitados, que estavam há muito tempo, porque eram muito caros para a empresa, porque a empresa tinha um outro tipo de entendimento de como devia trabalhar a questão do RH. Ok, isso é direito de quem faz a compra, né, dentro do contrato. Mas aí foram contratadas terceirizadas empresas que, ao nosso ver, não têm a capacitação, não têm a capacidade técnica que deveria ter, com profissionais ganhando pouco e não conseguindo atingir o que a gente precisa. Então, tudo isso a gente vai trazer à tona. A gente já vinha acompanhando as questões da Equatorial com relação às contas dos usuários. Porque o que acontece? A Equatorial vai lá, tira o meu relógio porque entende que tem algum problema, nos aplica uma notificação ou uma multa e troca o nosso relógio. E aí vai para uma perícia, vai para uma investigação que diz que não, que o relógio não tinha nada. Mas eles não tiram a minha multa e eu tenho que entrar no PROCON ou judicial para poder rever isso. Então, assim, tem muito problema. Tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas. E é isso que a CPI vai fazer. Tem a questão das podas também, que dizem que é que o município é que tem a obrigatoriedade de fazer, mas a Equatorial tem uma autorização da FEPAM desde 2022, onde ela deve fazer as podas e deve fazer a coleta dos galhos quando ela faz essa poda, e ela entende que não, que quem tem que fazer o recolhimento dos galhos é o município. Então, tudo isso está sendo discutido também a nível estadual, junto com o Ministério Público, e nós queremos fazer parte desse contexto, e vai ser através da CPI. É importante tu esclarecer isso para o nosso telespectador, porque creio que a maioria das pessoas imagine que a poda de árvores seja realmente só responsabilidade do município. O município tem a obrigação de fazer as podas de árvores
em locais onde não passam os fios elétricos. E a grande maioria das árvores de Porto Alegre, falando da cidade de Porto Alegre, embaixo dos fios. Estão passando pelos fios. Elas são árvores antigas, muito altas, que estão envoltas nos fios, que a gente não sabe até que ponto eletrizados ou não. E aí precisa que a Equatorial faça essa poda. Antigamente era feita uma poda em V, Sim. que cortava no meio dos fios para não tirar. Isso não é feito mais. Hoje a poda é total. Então tem que haver um entendimento entre a Equatorial e o município de quem tem a responsabilidade de quê, para que quando a gente tiver um outro evento, porque a princípio a gente terá outros eventos, né? Isso já está posto, né? Que o clima vem mudando, que as coisas vêm se alterando, né? A nível de planeta. Então nós teremos sim outros eventos e nós não podemos ser vítimas novamente da forma como nós fomos nesse evento. Cláudia, você vê pelas redes sociais, sabe que eu te acompanho, vem sido o teu nome cotado à Prefeitura da capital. Confere? Na verdade, nós estamos conversando, o PSD, né, o partido está dentro da nossa executiva, a gente está conversando, tem possibilidade de se colocar o nome da Cláudia Araújo como candidata a prefeita, tem muitos questionamentos, a gente ainda não tem nada definido, por enquanto eu sou candidata a vereadora de Porto Alegre, né, a reeleição, mas tudo pode acontecer aí no próximo mês, que nós temos a janela, nós temos vereadores mudando de partido, nós temos novos membros entrando nos partidos, então a gente vai definir tudo isso a partir do final de março e início de abril, mas tem chance sim. E tu gostaria de ser prefeita de Porto Alegre? Eu serei prefeita um dia de Porto Alegre, talvez não agora. Bom, também esse ano tem uma movimentação muito grande das coligações, das federações, né? A gente estava comentando um pouquinho antes do programa de já candidatos a vereadores de Porto Alegre mudando de partido, né? Tu acha que isso, como é que isso vai impactar essas definições desses nomes para os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre? Na verdade, a gente ainda não tem uma definição, tudo pode acontecer, né? A gente tem um caminho mais ou menos que a gente ouve, né? Que é o rádio corredor, como a gente diz, mas muita coisa pode acontecer, a gente não sabe o que os partidos estão discutindo dentro das suas executivas, mas a princípio a gente vai ter várias alterações, né? A gente vai ter vários vereadores, alguns já estão anunciando, inclusive, que vão trocar de partido, a gente já tem alguns vereadores certos que vão fazer o seu ato de filiação em outro partido, mas ainda tem muita coisa incerta que não se sabe o que vai acontecer, mas a partir de março a gente já começa a ter as definições. Já tem alguns nomes pré-candidatos à prefeitura, né? O próprio prefeito Sebastião Melo deverá ser conduzido à reeleição, né? E trabalhar para isso. Nós temos aí outros vereadores, outros deputados que já estão colocando seu nome aí também como pré-candidatos, então tudo pode acontecer, não tem como definir alguma coisa nesse momento. Bom, em relação aos serviços públicos que vêm sido concedidos, tu é a favor ou contra a privatização? Eu não sou contra nem a privatização e nem a concessão de alguns órgãos. Eu acho que o que a gente precisa é ter uma fiscalização mais eficiente, né, que a gente não consegue fiscalizar e a gente vê com relação à Equatorial, tudo que a gente falou agora, isso é a Agergs que faz, que é a reguladora que faz o atendimento, é estadual e não consegue fazer a fiscalização que deveria fazer, tanto que está acontecendo tudo isso que está acontecendo. Então, assim, é importante que os nossos órgãos fiscalizadores possam e façam, né, essa fiscalização. Então, eu não sou contra, eu acho que a gente não tem braço para tudo, muitas vezes, que precisa fazer a concessão. Nós temos aí a fala sobre a questão do DEMAI, que muita gente é contra e muita gente é a favor da concessão do DEMAI. O que o prefeito sempre fala é que é preciso fazer a privatização da drenagem e do esgoto, porque precisa de muitas obras em Porto Alegre que nós não temos condições de fazer, não temos recurso para fazer. Então, que isso sim precisa ser privatizado, mas que a água ela deve ser concedida e não privatizada, porque ela tem que continuar sendo pública. Então, tu concede a água para distribuição, mas continua sendo dono dela.
Então, as pessoas acabam não entendendo a diferença entre privatização e concessão. E tem diferença entre uma coisa e outra. A concessão tu pode desfazer. Tu faz uma concessão por 20, 30, 35 anos e que, se não estiver cumprindo o regramento, ela pode ser desfeita. A privatização, não. Quando tu privatiza, tu vende aquela empresa e aí não tem retorno. Então, tem muita coisa que tem que ser entendida pelas pessoas que, infelizmente, muitas vezes a oposição coloca para as pessoas como, estão vendendo tudo, estão entregando a nossa cidade, estão entregando os nossos... Não é verdade. Né? Tem coisas que precisam ser... Hoje, Porto Alegre tem mais de 800 ocupações. Essas ocupações não têm saneamento básico, não tem drenagem, não tem água, não tem cloacal. Como é que a gente faz para atender todas essas pessoas que precisam, sim, de habitação, de um local para morar, precisam de dignidade, precisam de água na torneira? Como é que a gente faz isso? Muitas vezes é a partir de uma concessão ou de uma privatização. E hoje, se tu pudesse dar uma nota para o DEMAI de serviços de 1 a 10? Eu acho que o DEMAI está numa nota 6, 7, tá? Porque eu acho que o DEMAI tem recurso, tem condições de fazer mais. Acho que precisa melhorar alguns serviços. Eu acho que a demanda é muito grande, então eles não conseguem atender. Tanto que a gente vê em Porto Alegre muitos cavaletes do DEMAI, né? Porque começa uma obra. E qual é o maior problema que eu vejo no DEMAI? O DEMAI hoje tem muitas terceirizadas, né? Então, assim, o que acontece? Um vai lá e abre o buraco, o outro vai lá, faz o conserto, o outro vai lá, fecha o buraco, o outro vai lá, faz a pavimentação. Então, precisa de muitas mãos para fazer um serviço. Daí um faz o buraco, fica um mês aberto. Daí tu vai lá, fecha o cano, fica aberto o buraco. Não, e às vezes tu fecha e daqui a um mês está aberto de novo porque não foi bem feito por uma terceirizada. Então, assim, eu não acho que o problema seja do DEMAI, eu acho que o problema é da gestão de contratação. E a gente tem esse problema porque a gente não tem empresas suficientes e capacitadas. Tu abre um edital, tu abre uma licitação para contratar e poucos aparecem e normalmente os mesmos. E aí tu fica na mão daquelas pessoas, tu não consegue fazer. Então eu acho que o problema não é DEMAI. A nota 6 ou 7 não é para o DEMAI, é para a construção de gestão que a gente tem, que a gente não consegue muitas vezes fazer uma entrega mais eficiente. Bom, perfeito. Então, chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre as demandas e projetos da capital com a vereadora Cláudia Araújo. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Voltamos com o Papo Certo e eu também quero te convidar para se inscrever lá no nosso canal do YouTube, papocerto.com.br. Bom, estamos aqui com a vereadora Cláudia Araújo, vereadora de Porto Alegre. Cláudia, e como é que tu vê assim, as pessoas se interessando pela política? Estamos no ano eleitoral, às vezes alguns partidos com alguma dificuldade de completar a nominata de vereadores. Como é que tu vê isso hoje? Eu acho que as pessoas têm ainda uma grande restrição, né, com relação à política. Quando a gente chega numa roda de amigos ou chega em algum lugar e começa a falar sobre política, muita gente diz, eu não quero saber de político. Eu não quero saber de política porque a política é tudo igual e coloca todo mundo no mesmo lugar, no mesmo saco. Né? Então, assim, não é assim. A gente precisa da política, a gente precisa de bons políticos, cada vez mais a gente precisa,
para que a gente possa realmente fazer políticas públicas voltadas às pessoas. E para isso a gente precisa de bons políticos. Então a gente tem que conhecer aquela pessoa que está na política, aquela pessoa que quer entrar na política, valorizar aqueles que querem estar na política, porque a política, se tu souber fazer ela, tu consegue ajudar muitas pessoas, tu consegue melhorar a vida de muitas pessoas. Então, a política, ela é extremamente necessária, ela é o nosso dia a dia. Tudo que acontece na nossa vida, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, é política. Então, a gente tem sim que falar de política, a gente tem que sim conhecer as pessoas e tem que convidar as pessoas para participarem, principalmente as mulheres. Porque, assim, a mulher ela tem uma restrição muito grande com relação a se expor, a falar, a expor os seus pensamentos, né? As suas... tem gente que tem ideias maravilhosas e mulheres que acabam não... não, mas eu não vou me envolver, eu não vou falar porque nada vai acontecer. Se a gente começar a falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aquilo vai acontecer. Porque as pessoas vão entender o intuito da coisa. Então, é muito importante que a gente traga mais pessoas, principalmente mais mulheres para a política. E, Cláudia, o que tu acha dessa polarização da política no Brasil? Eu acho péssimo. Sinceramente, eu acho péssimo. Eu acho que nada se constrói quando não se tem equilíbrio. Eu acho que a vida, a minha pelo menos, ela é regrada pelo equilíbrio. Tu nunca vai ver eu subir na tribuna da Câmara de Vereadores de Porto Alegre para falar mal de A ou B. Não vou fazer isso. Porque eu vou para falar bem do que o prefeito entrega. Ontem eu falei, por que o Ministério da Saúde, por que o governo federal não mandou vacinas para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul? Por que nós não vamos receber a vacina da dengue? Isso eu falo. Agora, eu não preciso dar nome. Eu não preciso dizer, procurar prejudicar aquele político ou aquele outro político. Nós temos que tratar de ações, nós temos que tratar de construções. Nós precisamos de políticas públicas reais que mudem a vida das pessoas. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sou contra a polarização, e nem direita nem esquerda, tanto que eu estou num partido de centro, justamente porque eu voto tanto com a oposição quanto com a situação. Mas então tu é uma pessoa em cima do muro? Não. Eu sou uma pessoa muito bem posicionada que vota por causas da cidade. Cláudia, e tu falou de saúde, tu falou em dengue. E tem algum projeto hoje na cidade para poder combater esse surto de dengue aqui na capital? Na verdade, eu tenho um projeto meu aprovado, onde o prefeito Sebastião Melo fez um decreto que já está ativo, né? Mas que a gente ainda precisa alinhar algumas coisas. Inclusive, ontem estava em reunião o prefeito para poder definir isso com a vigilância sanitária e com os órgãos competentes para entender como fazer, porque o projeto diz que os agentes de endemia podem entrar nos espaços públicos e privados para fazer a limpeza de pátios, piscinas e tudo mais. Mas, às vezes, nós nos deparamos com alguns casos mais específicos. Por exemplo, para entrar no meu pátio, na minha piscina, tu tem que passar por dentro da minha casa. Como é que eu faço uma invasão de domicílio, mesmo que a casa esteja vazia, sem uma ordem judicial? Então, é esses fatos que a gente está tentando alinhar, porque, inclusive, eu fiz a indicação de que nós fizéssemos a compra de 2 drones para que a gente pudesse largar as pastilhas de cloro aéreos dentro das piscinas. Isso já ajuda bastante. Então, isso também é uma coisa que está tramitando para a gente tentar poder fazer, que é uma forma também de redução e de limpeza das piscinas. Mas tem que ser adaptado, o projeto existe, o decreto existe, mas ainda tem algumas coisas que a gente precisa mexer. Hoje nós temos 855% a mais de casos de dengue no nosso estado. Então, isso é extremamente preocupante. Nós tivemos 2 mortes já por dengue. E nós teremos outras se nós não pudermos fazer nada. Nós precisamos dos testes rápidos, que antes era só pelo sangue, agora tem os testes rápidos. Nós precisamos que todos os nossos postos de saúde do estado, e para isso nós precisamos da Secretaria Estadual de Saúde, não só dos municípios, para que a gente possa disponibilizar os testes rápidos para todos os postos de saúde, porque a partir do momento que tu descobre que tu é um paciente com dengue, não tem remédio para dengue, né? A dengue é hidratação e repouso, né? A princípio é isso. Se tu tiver febre, tu vai tomar um remédio para febre, mas não tem remédio para a dengue. Nós temos a vacina para proteger e que não vai vir, a princípio, para o nosso estado.
E quem pode resolver a vinda da vacina? O governo federal. O governo federal não comprou o suficiente, não destinou para os locais que entendia ter mais casos, mais surtos, mas Porto Alegre, principalmente, e no Rio Grande do Sul, aqui no nosso estado, nós disparamos em casos de dengue. Então, nós precisamos que isso seja revisto. Mas, pelo que eu entendi, não tem nem como comprar, porque não se habilitou para comprar a dosagem suficiente. Se fosse no governo anterior, ele estaria sendo chamado de genocida, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Perfeito. Cláudia, eu quero falar um pouco sobre o transporte público da capital. Na tua opinião, como ele está, o que poderia ser feito para melhorar? Na verdade, nós temos muitos problemas, né, de transporte, e não é um problema do gestor do município. Isso é um problema de muitos anos, né, muito reincidente de muitos governos que não investiu no transporte público, que não fez nada para mudar e para melhorar. Inclusive, esta semana, nós estivemos fazendo a primeira viagem nos ônibus elétricos. Vi. 2 ônibus elétricos, que nós teremos 12 a partir de abril, maio, transitando aí na cidade de Porto Alegre, que não tem barulho, que tem um ar-condicionado maravilhoso, que é econômico, que não polui. Então, assim, é uma grande transformação. Custam muito caro ainda, né? Então, a gente está em fase de teste, como se diz, mas é fantástico. Nós temos a linha 158 que vai transitar na cidade por 60 dias e mais uma alimentadora que também vai andar pela cidade. Mas eu tenho certeza que isso já está aprovado e depende de recurso. Na verdade, o nosso problema é que o transporte público, como no resto do mundo, ele deveria ser subsidiado pelo governo federal. Chega o Congresso, chegam os deputados federais e aprovam de que o idoso com 65 mais tem que andar de graça. Mas quem paga a conta são os municípios. Quem tinha que pagar essa conta tinha que ser o governo federal. Tinha que ter esse subsídio para que viesse para a cidade, para que a gente pudesse investir no transporte, né? Hoje nós temos as concessionárias, nós temos vários parceiros aí. Nós fizemos a venda da Carris, entregamos agora para uma empresa de Viamão, que eu tenho certeza que vai fazer um bom trabalho, que vai fazer uma boa entrega, Assim esperamos. Eu também, né? A gente tem que acreditar nas coisas, né? Inclusive, é importante dizer aqui que a empresa demitiu vários funcionários e que tem um acordo com o município de que o município bancaria os funcionários por 12 meses. Então, a gente tem que ver isso também. Bom, Cláudia, chegamos no final do nosso programa e te agradeço muito a tua presença aqui novamente conosco. Eu é que agradeço de novo, quero reiterar, de poder estar aqui com vocês, poder falar um pouco mais e trazer a informação real para as pessoas. Porque muitas vezes a gente ouve tanta coisa por aí e a gente acha que é verdade, a gente carrega como verdade e que não é. Então, eu queria agradecer a nossa audiência, né? Muitas perguntas ficaram para uma próxima ainda, né? E lembrando que o programa é reprisado amanhã às 7h30 da manhã. E amanhã estaremos recebendo o Dr. Ricardo Todeschini e ele vai falar sobre o direito de família. Então, até lá!